Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, antes de mais nada, não vamos esquecer da listinha e da água para ser fluidificada. Deixa eu dar uma explicação a vocês sobre um porém que surgiu. Alguém me perguntou, Cris, você faz o evangelho no domingo? Se faz ao vivo? Eu falei, não, eu gravo e peço para as pessoas fazerem às 20 horas, que é o horário marcado. Bom, aí a pessoa perguntou, tá, e se a pessoa vê na terça, na quarta, na quinta e de repente você está falando, olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje é domingo, dia do evangelho. Ah, não vai ficar, não pega bem, Cris. Não fale de domingo. Pois bem, aí eu fiquei pensando, gente, domingo, segunda, terça, quarta, enfim, não interessa. Sabe o que interessa para Jesus Cristo? É o seu comprometimento com Ele. É você fazer o evangelho no dia marcado. Eu escolhi domingo. Talvez algumas pessoas façam comigo às 20 horas. Talvez algumas pessoas escutem só o evangelho na segunda, na sexta, enfim. Aí você vai perguntar, tá, Cris, e aí, vai resolver? Você acha que vai resolver? Vai. Sabe por que resolve? Porque quando nós falamos uma palavra com amor e gratidão, as palavras têm vida. E as palavras chegam até as pessoas. Não interessa se eu falei domingo, segunda, não interessa se você vai ver na segunda, na sexta, no sábado, não interessa. O que interessa é o seu amor, é a sua fé, é o seu sentimento neste momento do evangelho, pedindo pelas pessoas, não só por você e a sua família. Entenderam? Porque quando nós nos comprometemos com Jesus Cristo para com este evangelho, ele é escutado, ele é atendido e principalmente nós, eu e vocês, porque eu já falei, esse trabalho é nosso, não é meu. Ele é atingido onde tem que ser. As palavras adentram o nosso coração. Então não vamos nos preocupar. Ai, Cris, você fala domingo, eu escuto na terça, é muito estranho. Não tem problema não. O que interessa é o que você sente, certo? Então, vamos elevar o nosso pensamento ao Cristo, agradecendo a presença dele neste momento. Gratidão, Senhor, por estar comigo e meus irmãos neste momento, nos intuindo a entender o Evangelho, a praticá-lo, a levar o seu amor, a sua palavra, a um lar, a uma família, a alguém. Assim como eu, sempre terá alguma pessoa precisando da palavra do Cristo. Esteja conosco, Senhor, e nos mostre sempre o bom caminho. Que assim seja. Peço à espiritualidade amiga que neste momento nos auxilie com a nossa listinha, a minha listinha e dos meus irmãos. Que todos sejam visitados, que todos sejam atendidos, seus lares, todos. Então vamos lá. Capítulo 27, capítulo 17. Sede perfeitos. Instruções dos Espíritos, o dever, Lázaro, Paris, 1863. A página é 225, 226. É o número 7. É o número 7. Então, vamos lá. Falar do dever, você logo pensa assim, puxa, qual que é meu dever? Você pensa na sua profissão. Não. O dever é para com Deus. Sabe quando você vai dormir e você dorme bem, você está com a sua consciência leve, tranquila? Que tudo correu bem, que tudo no percurso do dia saiu como Deus queria, ou se não saiu, foi bem, a caminhada foi boa. Então você está com a sua consciência tranquila, o dever, consciência tranquila.
Então, o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. Como que você vai falar de religião? Do Cristo? Eu sempre falo que religião é uma garrafa rotulada. Religião, qual é a sua religião? Católico, espírita, evangélico e assim vai. Ali está ali escrito naquele rótulo, religião. Mas o conteúdo daquela garrafa, o líquido, o Cristo. Você bebe? Você bebe este líquido? Você segue o Cristo? Porque é igual eu falo. Fazer o evangelho, eu venho, eu me concentro, eu faço a minha prece. Peço que Jesus esteja conosco. Mas e depois? Eu sigo Jesus? A minha consciência está tranquila? Confesso para vocês que a minha consciência está tranquila. Eu apanho da vida, apanho, eu erro muito, mas eu tento acertar. A minha consciência está bem? Sim, está bem. Então, o meu dever está indo bem. Eu estou comprometida com o meu dever, está tudo saindo bem. Porque você falar, olhar para o outro, apontar o dedo também não resolve. Você não tem que cuidar da vida alheia, você tem que cuidar do seu dever, da sua vida. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral, e não do que se refere às profissões, né? Como eu acabei de falar. O dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Interessante, né? De repente você sabe que não é para fazer aquilo. Você vai lá e faz. Poxa, e agora? O que não era para fazer é porque mexia com o seu ego, com o seu interesse. E aí você fez. Bom, eu fiz, e agora? Tente consertar, não faça mais. O dever íntimo do homem está entregue a seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas das paixões. Olha, dever íntimo do homem, quer ver? O que eu vou falar o que eu sinto sobre isso? Para mim, traição é uma escolha. Se você escolheu trair, a sua consciência está muito, mas muito pesada. Porque você pode dizer não à traição, mas se você disse sim, é porque você queria, não aconteceu o acaso, você escolheu, foi o seu livre arbítrio, entendeu? Aí você vai ter que correr muito para consertar esse erro. E quando conserta? Pois bem, o dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisa esse dever? Como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? Não podemos esquecer que tudo acaba onde começa o outro, tá? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejareis ver transposto em relação a vós mesmo. Continuando com o exemplo da traição. Vamos supor, o casal tá bem, de repente acontece algo estranho, ou ele ou ela resolve trair. Só não esqueçam o seguinte, quando existe o ato da traição, aquela energia podre é gerada para este lar, né, para o seu lar e para o do outro. A infelicidade é sua e do outro, porque você destruiu uma família, no caso a sua e a do outro. Entenderam? Como é o dever moral, você sabe que não pode fazer, mas você escolhe fazer. Então a infelicidade da sua família está sobre as suas costas e a do outro também, porque você destruiu 2 lares. Aí você diz, não, mas a vida é minha. Não, ela respingou em família. E família é sagrado. Eu penso assim. Você pode pensar diferente, não tem problema, tá tudo certo. Mas eu, Cristiane, penso assim. Família para mim é sagrado. Casamento para mim é sagrado, porque casamento não envolve homem e mulher. Envolve uma relação de amor, de respeito, de energia, uma energia maravilhosa. E quando essa energia é traída,
não tem como consertar. Vai ficar sempre aquele risco, sabe? Mas enfim, não estou julgando ninguém, cada um com seu cada um com seu caminho. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese judiosamente o mal que pode fazer. Interessante a dor. Se você ficar reclamando, a dor, ela fica mais doída. Se você pergunta para a dor, o que queres que eu modifique? A dor fica amena. Percebam isso. Pergunte o que a dor quer mostrar para você. Aonde que está doendo no seu corpo? E ela mostra. Perceba e mude. Entenderam que todos nós somos iguais? Somos filhos de Deus? Não interessa o bolso. Temos dores, sofrimentos, decepções, todos nós. Somos felizes, amamos, todos nós. Mas os filhos de Deus são feitos de amor e luz. E Deus quer que seus filhos sejam felizes. O problema é quando os filhos escolhem caminho errôneo. Mas aí Deus fala, bom, meu filho, você errou, agora você tem que consertar. Peça desculpa para você, para as pessoas, o que você fez. E as consequências virão, boas ou não. É assim que é a lei da vida. Pois bem, o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É a um só tempo um juiz e escravo na sua própria causa. É tão bom quando nós vamos dormir, e nós conseguimos dormir imediatamente, após fazer nossas preces. Por quê? Porque estamos bem, a nossa consciência está tranquila, nós pensamos no o que nós fizemos durante o dia, e vai nos acalmando até que nós conseguimos dormir. Chama-se consciência. Isso é muito interessante. A pior coisa que tem é quando você não consegue, você tem insônia e aquilo vem. E se você pôr para pensar, toda insônia, ela tem um dever moral. Põe para pensar, você vai descobrir. Gente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Cada um de nós tem um caminho. O meu caminho não é igual ao de vocês. O que eu faço para mim, às vezes não funciona com você. Mas eu tento e eu tenho certeza que você também. O dever moral, ele nos eleva. É como se tivéssemos tomado um banho. Né? Quando nós vamos tomar banho antes de dormir, a gente não fica relaxada. Então, o dever moral é isso. Nós ficamos bem, consciência limpa. O dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela como o filho nasce da mãe. Viu? É isso que eu tô falando. O homem deve amar o dever. Não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário a seu desenvolvimento. Quando você faz de um todo para fazer a sua caminhada certa, não pega o que não é seu, não trapaceia, não fala mal do outro, não é fofoqueiro. Como diz na minha cidade, não é ladino, e assim vai. A sua vida corre bem. Agora, quando você faz todo esse sentimento negativo, a sua vida parece que ela vai, sabe, ela gira e para. Porque isso é a energia que você gerou para o outro, ela volta para você. Quando você fala do outro, você fofoca do outro, aquela energia vai e volta para você assim numa escuridão horrorosa. E é a sua vida que fica ali pendente, parada, não é do outro. E para que nós temos que fazer isso? Me diz.
Hoje eu estava lendo alguns casos de Chico Xavier, não no, e daí ele estava contando o seguinte, que uma mulher muito fofoqueira, que falava mal de todo mundo, porque achava que a vida dela era perfeita. Isso cabe muito bem aqui no nosso dever. E ela ficava vigiando as pessoas atrás da cortina. Então ela era o fogo de toda a fofoca. E quando ela via que a fofoca estava acabando, ela ia lá e botava mais lenha naquela fofoca. Só que um dia, numa noite, ela desencarnou. E ela se viu livre do corpo. E quem veio buscá-la naquele momento foi um menino que ela falou mal dele. E ele não teve coragem de seguir adiante. Ele suicidou-se. E ela veio buscá-lo. Esse menino veio buscá-la. E ela ficou tão sem jeito. Ele veio livre, perdoou, veio buscar com muito amor e carinho. Essa vida dessa pessoa não deve ter sido fácil. Mas percebam o seguinte, o que uma fofoca não faz? Esse menino tirou a sua vida por uma fofoca, que não tinha cabimento e nem verdade. Então nós temos que ter muito cuidado para falar do outro. Perceberam o dever? O dever se engrandece e explande sob uma forma sempre mais elevada, em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Deus sabe que nós somos imperfeitos. Ele sabe disso. Ele sabe o que você precisa na hora dele. E ele te ajuda. Basta você pedir, fazer sua prece e dizer: Senhor, me ajude, eu sou seu filho. Mas ele também sabe que seu filho precisa melhorar. Mesmo ele sendo imperfeito, ele precisa melhorar. Ele deseja que a grandeza da sua obra seja de luz. Ele deseja que cada filho melhore a caminhada. Diga não ao caminho fácil. Diga não àquela oferta que você pensa, não, gente, esse negócio tá errado. Diga não. Sabe quando você escuta algum convite e de repente aquilo entra no seu ouvido e aqui faz pim, tipo assim um sininho? Tá dizendo, não aceite. Diga não. Aprenda a dizer não. Você não pode se diminuir também para caber na vida do outro. Você tem o seu valor e o outro tem que saber o valor seu para com ele. Ninguém pode humilhar ninguém, muito pelo contrário. Quando nós falamos com alguém, nós temos que ter muito respeito. Não devemos gritar, não devemos exigir do outro aquilo que nós não temos. É o dever moral. Este é o dever moral. Vamos tomar cuidado. Então, Senhor, agradecemos a oportunidade. Vou pedir licença e vou fazer a prece do lar. Prece do lar. Com as forças do bem, movo-me. Dentro deste lar há uma presença, a presença de Deus. O amor é a centelha da vida. Vivo, existo, movo-me em Deus, com Deus, para Deus. Dentro deste lar existe uma só presença, a de justiça. Tudo o que aqui se fala, tudo o que aqui se pensa, move-se pela verdade, orienta-se pela justiça. Deus é amor. Dentro deste lar importa a harmonia. Quem quer que aqui entre sentirá a união com as forças do bem. Deus é compreensão. Dentro deste lar há uma só presença, é a paz de Jesus. Jesus, com seus ensinos, mostra-nos os valores: vida, amor, fé, esperança e caridade. Quem quer que aqui entre, há de senti-la. É pela fé, pelo amor, pela justiça, pela verdade, que nós vivemos unidos na mais perfeita harmonia com a inteligência suprema. Pelo amor vivo, movo, existo,
O amor é Deus, que assim seja. Graças ao Senhor. A nossa água foi fluidificada, a nossa listinha, com certeza, nossos irmãos receberam a visita da espiritualidade. Tá tudo certo. Gratidão, irmãos, por estarmos juntos em mais um Evangelho. Deixem seu like, se inscrevam no meu canal, compartilhem, deixe para mim os seus comentários. Tudo isso é benéfico para o canal, para o crescimento do canal, né? É como eu sempre falo, comece a caridade pelo canal. Esse é o nosso trabalho, meu e de vocês. Não interessa se é domingo, se é segunda, se é terça. O que interessa é o sentimento quando você faz o Evangelho e pede por você, pelo seu lar, pela sua família, pelos seus amigos. É isso que Deus quer de você. E o que a Cris deseja? Cris, e aí? A Cris deseja a vocês um Feliz Natal. Um Natal de paz, de amor, de luz. Um Natal de compreensão. Como dizia Chico Xavier, Senhor, é mais um dia, dai-me compreensão, só mais esse dia. Sejam felizes, meus irmãos. Respeito e caridade para consigo e para com o outro. Um Feliz Natal. Até mais. Beijos!